Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Então vamos lá. Aqui nessa videoaula a gente vai fazer uma revisão sobre nomenclatura, que é basicamente a nossa matéria do segundo período. Nessa videoaula vocês vão conseguir rever conceitos de prefixo, o que significa, como que funciona o prefixo, o infixo e também o sufixo. Além disso, como o sufixo indica as funções que a gente vai ver mais para frente, a gente vai dar uma revisada em todas as funções que a gente viu, que são as funções que vão cair na prova na sexta-feira. Então, bons estudos e vamos começar a nossa videoaula. Primeiro vamos fazer a revisão de como é composto o nome de um composto orgânico, tá? Ele é dividido em três: o prefixo, o infixo, que é o intermediário, e o sufixo, tá? Cada parte do nome indica alguma coisa da molécula. O prefixo é o que vem primeiro, ele indica o número de carbonos, tá? Se a molécula orgânica tiver um carbono, o prefixo vai ser met. Se tiver 2 carbonos, o prefixo vai ser et. Se tiver 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Se tiver 4, vai ser but. Se tiver 5, vai ser pent. Se tiver 6, vai ser ex. Se tiver 7, vai ser hept. Se tiver 8, vai ser oct. E se tiver 9, vai ser non. Se tiver 10, vai ser dec. Isso é muita dificuldade, né? Os únicos difíceis são os 4 primeiros, que não são usuais. O resto, pent, ex, hept, oct, non e dec, ele é utilizado no dia a dia. Então vamos lá. Depois do prefixo, a gente tem o infixo, que é o intermediário, que indica as ligações entre carbonos, tá? Sempre lembrando, é entre carbonos. Se tiver somente simples ligações, o infixo vai ser an. Se a gente tiver duplas ligações, o infixo vai ser en. Só que ele vai ser en se tiver uma dupla. Uma dupla ligação. Uma dupla ligação. Só que acontece, uma molécula orgânica a gente pode ter mais do que uma dupla. A gente pode ter, por exemplo, 2 duplas. Quando tiver 2 duplas, a gente vai usar o infixo de en, de 2 vezes a dupla. E com o mesmo raciocínio, trien, tetraen, pentaen e assim por diante. Agora, se a gente tiver triplas ligações, o infixo vai ser in. Mais uma vez, o in só é utilizado quando tem uma tripla. Só que na molécula a gente pode ter, por exemplo, 2 triplas ligações. Se tiver 2 triplas ligações, a gente usa o infixo de in, tá bom? O de, mais uma vez, indicando que tem 2 vezes a tripla, tá? E é assim mesmo, tem 2 is seguidos de in. Então o infixo an, en, in, tá bom? É igual a, e, i, ou, né? Então a simples, em dupla, in tripla. Agora nós iremos falar do sufixo. O sufixo indica as funções, tá? A primeira função que a gente estudou é a função hidrocarboneto. Na função hidrocarboneto, a molécula orgânica só tem carbonos e hidrogênios. Nada mais do que isso, somente carbonos e hidrogênio. E o sufixo dele é O. Tranquilo? Então, se a molécula tiver só carbono e hidrogênio, vai ser da função hidrocarboneto. A outra função que a gente tem é a função álcool. A função álcool caracteriza pela presença de um grupo OH. Tá? O OH é conhecido como uma hidroxila. Hidroxila. E o sufixo dele vai ser ol, tá? Álcool, sufixo ol. Álcool, sufixo ol. Agora a próxima função é um aldeído. O aldeído, ele é caracterizado por ter uma carbonila, uma C dupla O H, tá bom? Essa C dupla O, ela tá ligada a um carbono primário.
sempre ligado a um carbono primário para ser um aldeído. Então, se tiver uma C-O, que é uma carbonila, ligado a um carbono primário, ele vai ser um aldeído, tá? Uma carbonila no carbono primário para ser um aldeído. E o sufixo do aldeído, aldeído, é al. Tranquilo? Agora a gente tem a função cetona. Na função cetona, a gente tem também uma C-O. Uma C-O. Só que a diferença dessa C-O, que eu vou grifar aqui para vocês, é que ela está presente num carbono secundário. Então, uma carbonila, que a gente quer uma C-O, ligada num carbono secundário, forma uma cetona. E o sufixo da cetona vai ser ona. Então, cetona, sufixo ona. Tranquilo? Agora, o próximo grupo funcional que a gente tem é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é caracterizado pela presença de uma carboxila. Então, tem uma carboxila, tá bom? Carboxila nada mais é do que a união de uma carbonila com uma hidroxila. Então, a gente tem uma C-O, que é uma carbonila com uma hidroxila. Aí ele forma uma carboxila, que é o grupo funcional do ácido carboxílico, tá? E a nomenclatura do ácido carboxílico vai ser a seguinte: é ácido, aí o prefixo e o infixo mais oico. Tranquilo? Então, com isso a gente já viu as 5 funções que a gente aprendeu: hidrocarboneto, o álcool, o aldeído, a cetona e o ácido carboxílico. Vocês podem reparar que eu coloquei o prefixo de preto, o infixo de vermelho, certo? E o sufixo de azul. Essas cores vão se manter em todas as nomenclaturas que eu fizer. O prefixo vai ser preto, o infixo vermelho e o sufixo azul.